nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos começar a nossa meditação com a parábola dos trabalhadores da vinha de Mateus, capítulo 20, versículo 1 até o 16. A gente não vai ler aqui a parábola porque ela é um pouquinho comprida, mas é basicamente aquela parábola que Jesus conta sobre o pai de família que foi passando, recrutando empregados para trabalharem na vinha dele. E ele foi para um grupo de pessoas para começar a trabalhar no começo do dia e depois encontrou um pessoal para trabalhar só no final do dia e todos receberiam o mesmo pagamento, a mesma moeda. E o pessoal que começou a trabalhar antes ficou revoltado, porque as pessoas ficaram lá, eles estavam lá o dia inteiro, e as pessoas que chegaram só ficaram lá 1 hora e receberam exatamente o mesmo pagamento. Quando eu era menor, assim, até bem recentemente, eu também fiquei revoltada. Porque assim, gente, a gente ganha por hora, né? Como assim? Como Deus justo faria uma coisa dessas? Mas calma lá, tá? Vamos passagem número 2 agora do dia e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, um ótimo exemplo de uma situação dessa é sobre São Dimas. São Dimas, a gente sabe, era um homem que foi crucificado junto com Jesus. E tinha o outro, o bom ladrão e o mau ladrão. São Dimas era o bom ladrão. No momento em que ele estava sendo crucificado com Jesus, em vez de ser que nem um mau ladrão que estava xingando, falava mal, falava blasfêmias e cometia um monte de heresias, ele, São Dimas, ele teve, imagina, no meio daquela tortura, sem conseguir pensar, de tanta dor, ele olhou para Jesus Cristo e sabia, esse é o rei. Ele é meu rei, ele é o rei. Ele pode me tirar daqui. Mas não é isso que São Dimas pediu. Bem como a gente está vendo aqui, a gente vai ver na passagem de São Lucas, capítulo 23, versículo 42. São Dimas acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É uma situação um pouquinho similar, porque a gente tem que lembrar, São Dimas, não somente ele foi salvo, como foi o primeiríssimo santo a entrar no céu, no paraíso. E que relação a gente faz com a parábola da vinha? São Dimas também estava na vinha. Afinal, ele recebeu o pagamento também. Mas tá aí o detalhe, ele chegou 17h59 da tarde. Sendo que o fim do expediente era 6 da tarde. Ele chegou 5h59 no 45 do segundo tempo. Ele chegou no limite. E ainda assim, ele também recebeu o pagamento dele. Mas como é que isso funcionou? Porque ele só teve aquele único minuto, mas naquele único minuto que ele tinha para trabalhar, ele conseguiu colher um único cacho de uva. Mas aquele cacho de uva era o cacho de uva. Era o cacho de uva comparado que faria um vinho comparável ao vinho das bodas de Caná. Que mensagem a gente consegue tirar a partir disso? Olha, eu vou agora citar uma santa que falou muito sobre isso, tá? Santa Teresinha. Aquela lá, bonitinha, florzinha de Jesus, que chorava por qualquer coisa, que virou doutora da igreja, porque ela entendeu uma coisa que Jesus tinha explicado nessa parábola aí dos trabalhadores da vinha e que a gente demorou muito tempo para entender. Ela queria muito ser mártir, sabe? Dar a vida pro Jesus. Ela tinha esse amor gigantesco e ela pensava assim: eu queria muito ser essa grande santa, esses grandes santos que morreram ali por Jesus, deram seu sangue. Mas Jesus, como é que eu vou conseguir fazer isso se eu tô aqui enclausurada? Vida contemplativa, simples. Como é que eu faço isso? E aí que ela entendeu. Olha, a salvação não vem de grandes feitos. Você não precisa, sabe, ficar trabalhando na vinha por 50 horas num dia.
enfim, não precisa abrir uma empresa de produção de vinho para que o Senhor venha e te dê o pagamento, te reconheça como filho dele. Não, a questão aqui é a intensidade, é o quanto de amor você coloca até nas pequenas coisas que você faz. A exemplo de São Dimas, então, que estava ali agonizando, ele só teve 1 minuto para trabalhar e mostrar o seu amor, mas ele mostrou de uma maneira assim tão linda, morrendo, agonizando, e ele, mesmo assim, ele teve a presença do Espírito de ir lá e falar: Jesus, olha, eu vou aqui, não tem mais nada que eu possa fazer nessa vida, mas eu vou proclamar que o Senhor é rei. É a intensidade, gente. Temos outros exemplos. Santo Agostinho demorou 30 anos com a mãe dele, Santa Mônica, rezando por ele para alcançar a conversão dele. E Paulo? Fala aí do Paulo. O Paulo já é um caso um pouquinho mais extremo. Porque não somente Paulo também se atrasou um pouquinho para entrar no vinhedo, para trabalhar. Não somente ele demorou, como Santo Agostinho, como ele chutou a vinha, ele bateu nos empregados, ele tascou fogo no celeiro, ele cuspiu no rosto do empregador, do dono da vinha. Então, a gente pensa, ele fez tudo, não somente ele não trabalhou, na verdade ele estava destruindo tudo. Só que chegou o Senhor, dono da vinha, sabemos quem é o dono da vinha. Chegou para Paulo e falou: mas por que você está fazendo isso? Por que você não vem trabalhar para mim? E Paulo, muito obediente, falou: tudo bem, eu trabalho para o Senhor. E a gente tem que reparar nesse detalhe. Ele tinha feito todas aquelas coisas antes. E agora ele procurava consertar tudo o que ele fez. Se ele tinha batido nos empregados, se ele tinha chutado a vinha, se ele tinha acabado, ele agora trabalhava com muita mais intensidade do que qualquer outro apóstolo, justamente por causa dos erros que ele cometeu. Agora ele colocava tanto amor, tamanha intensidade em cada atitude dele. É uma questão que a gente vê em uma das cartas dele, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Tenho trabalhado mais que todos os outros. Mesmo ele chegando nesse último tempinho, ele chegando mais tarde que os outros, ele trabalhou muito mais, com muito mais intensidade. E olha, que mensagem que a gente tira disso, afinal? Presta atenção. Até 5h59, você tem tempo de ir, não precisa ser Marte, de novo, não precisa ser Marte, mas de você exercitar a sua fé e fazer tudo que você fizer. Pegar um ônibus de manhã, lavar uma louça, conversar com o chefe, aquele chefe que você não gosta. Tudo você pode colocar o máximo de amor, todo o amor que você tem ali e oferecer para Jesus. Pensar que você está fazendo aquilo para Jesus. E entender que, não, você não está atrasado, você chegou no tempo certo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas ó, presta atenção, não é porque ele aceita as pessoas até 5h59 que é pra você dar corte pro mole e falar: ah, bom, e se eu tenho até o último minuto, eu vou esperar até o último minuto. Porque é o seguinte, como diz ali em Marcos, capítulo 13, versículo 35. Vigiai, pois visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de repente não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Então presta atenção, hein? Até 5h59 é tempo de conversão. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos alcance a verdadeira conversão e nos traga sempre mais perto do seu Filho. Amém.